Jesus fala que tanto as coisas boas, como também as coisas más, elas saem da onde? De dentro do coração do homem. E se nós formos ser bem sinceros e pensar assim, o que tem hoje dentro do nosso coração? Vamos lá. Opção A, tem só coisa boa. Será? Pela cara de vocês e da minha, acho que não. Dentro do nosso coração também existe desordens. Dentro do nosso coração também existe pecado. Quem aqui é pecador, levanta a mão. Primeiro pecador aqui são os padres, pode ter certeza. Nós lutamos contra o nosso pecado, mas nós também somos pecadores. Então dentro do nosso coração existe esse misto de coisas boas. Sim, nós temos as nossas virtudes, nós temos os nossos dons, nós temos os nossos propósitos, mas nós temos também a nossa desordem, a nossa fragilidade, as nossas limitações, as nossas crises, os nossos dramas, os nossos conflitos e assim por diante. Dentro do nosso coração tem coisa boa, mas também tem coisa ruim. E o que nós fazemos com aquilo que tem dentro do nosso coração? Qual que é o itinerário que Jesus nos dá no Evangelho para que nós, como peregrinos, possamos percorrer o verdadeiro caminho da esperança? Eu digo para vocês, o primeiro passo para nós seguirmos nesse caminho é nós fazermos uma experiência verdadeira da misericórdia de Jesus. Nós precisamos fazer aquela experiência, Moisés Rocha, que no nosso tempo de grupo de oração nos anos 90, tanto nós ouvimos, a experiência de saber que Deus me ama, a experiência de saber que Deus me perdoa, a experiência de ser acolhido e perdoado pela misericórdia de Jesus. Sabe qual que é o problema hoje, gente? Um dos problemas, aliás, é que tem muita gente, sim, até falando sobre conversão, muita gente estudando as coisas da igreja, isso em si é bom, muita gente que conhece o catecismo, que conhece a doutrina da igreja, mas nunca fez a experiência da misericórdia. É aquela pessoa que eu chamo de chatólico. Já ouviu essa palavra? O que é um chatólico? Um chatólico é um cara chato, que está sempre dando moral em todo mundo, que se acha melhor do que os outros, porque talvez ele saiba mais, mas o chatólico, ele incomoda todo mundo, mas o chatólico nunca fez a experiência da misericórdia. Quem conhece alguém assim, levanta a mão. Espero que não sejam vocês. Olha para a pessoa do seu lado aí. Vê se está com cara de católico ou com cara de chatólico. Dá uma sacudida na pessoa e fala, deixa de ser chatólico. Faz a experiência da misericórdia. Porque, gente, esse é o primeiro passo. A misericórdia de Deus, ela vem antes. A graça de Deus, ela vem antes. E por isso Jesus no Evangelho, ele conta aquela história que dois homens foram rezar no templo, o fariseu e o publicano. Quem que lembra dessa história, levanta a mão. Qual que era a oração do fariseu? O fariseu entrou no templo e rezava assim: Senhor, muito obrigado porque eu sou bom. Senhor, muito obrigado porque eu faço só a coisa certa. Senhor, eu pago o dízimo, eu faço não sei o que. Eu sou melhor que esse publicano que está aqui do meu lado. Essa é a oração do fariseu. Pergunto para vocês, Jesus ouviu essa oração, sim ou não? Por quê? Porque a oração dele era a oração de um coração movido pela soberba. E não esquece de uma coisa, a soberba é o pecado de Satanás. Então, enquanto o fariseu, chatólico, se considerando melhor que todo mundo, porque supostamente ele era bom e rezava movido pela soberba, o publicano fez uma oração muito mais simples. Ele simplesmente se prostrou diante de Deus e rezou assim: Senhor,
tem piedade de mim, porque eu sou pecador. Qual a oração que Deus ouviu? A primeira ou a segunda? A segunda. Por quê? Porque a oração do publicano era movida pela soberba, enquanto a oração, ou melhor, a oração do fariseu, corrigindo, era movida pela soberba, enquanto a oração do publicano era movida com a humildade. Vê se a pessoa do seu lado aí está com cara de fariseu ou de publicano. Sacode mais uma vez e fala: deixa de ser fariseu. Gente, se nós não compreendermos o que é misericórdia, se nós não compreendermos o quanto nós precisamos ser humildes diante de Deus, se nós não compreendermos que foi pela humildade de uma virgem que se fez a humilde escrava do Senhor, é pela humildade da Virgem Maria que foi esmagada a soberba de Satanás, se nós não compreendermos que nós precisamos ser pequenos, se nós não compreendermos, como o Padre Tony pregava ontem, que nós precisamos ser crianças, nós não compreendemos o Evangelho e nós não experimentamos a misericórdia. Você sabe que Deus, ao mesmo tempo, Ele é justiça e Ele é misericórdia. Sim ou não? Se Deus fosse apenas justiça, a gente estava lascado. Agora, como Deus, Ele se move pela misericórdia em relação a nós, nós podemos ser salvos pela misericórdia, nós podemos ser perdoados pela misericórdia. Mas entende a diferença de uma coisa e outra? O que é justiça? Diz Santo Tomás de Aquino, repete junto comigo: a justiça é dar a cada um o que a pessoa merece. Então vamos lá, vamos fazer aqui um exercício de imaginação. Quem aqui é professor e professora? Levanta a mão. Vamos lá. Professores dos colégios, né? Pensa só, se um aluno seu, ele erra todas as questões da prova, tá? Mas vamos fazer diferente, vamos começar ao contrário. Se um aluno seu acerta todas as questões da prova, pela justiça, que nota que ele merece? Merece nota 10, acertou tudo. E agora? E se o guri errar todas as questões, que nota que ele merece? Pela justiça nua e crua, hein? Não estou falando aqui ainda de misericórdia, não estou falando aqui de novos métodos pedagógicos, estou falando aqui de justiça nua e crua. Se o aluno errar todas as perguntas da prova, fala bem alto, que nota que ele merece? Essa é a justiça. Agora, gente, se Deus nos tratasse somente pela via da justiça, presta atenção nisso, pela justiça nua e crua, se qualquer um de nós tiver cometido um único pecado mortal na vida, eu não vou entrar aqui nem na questão de pecado original, que isso vai abrir uma outra questão, mas presta atenção no que eu estou falando. Se pela justiça qualquer um de nós cometeu um único pecado mortal na vida, nós merecemos o inferno, e não existe absolutamente nada que nós possamos fazer humanamente para sair dessa situação. Mas Deus não é só justiça, Ele é também misericórdia. Aplaude a misericórdia de Deus. Entende o conceito da misericórdia? Porque enquanto justiça é dar a cada um aquilo que a pessoa merece, a misericórdia é dar à pessoa aquilo que ela precisa. Então não é por merecimento não que nós somos salvos, é por misericórdia. Nós precisamos de salvação, nós precisamos de Deus, e por isso Ele age em nós com misericórdia. E como Ele mesmo disse para uma mística chamada Santa Faustina Kowalska, Jesus quer ser mais conhecido pela sua misericórdia do que pela sua justiça, porque justiça qualquer tribunal honesto da terra é capaz de fazer, mas a misericórdia é algo divino, ela chega onde a justiça não alcança.
E é assim que Deus nos perdoa. Claro, nós precisamos fazer também a nossa parte. Depois eu vou falar sobre isso. Mas o primeiro passo é se deixar amar. O primeiro passo é se deixar encontrar. O primeiro passo é fazer essa experiência da misericórdia. E onde que entra Nossa Senhora nessa história toda? Bom, primeiro que ela é a única criatura da terra que nunca foi tocada pela mancha do pecado. Ela é imaculada. O pecado nunca tocou na alma de Maria. E diz Santo Afonso Maria de Ligório que não houve um único movimento na Virgem Maria contrário à graça de Deus. Então, gente, o negócio é o seguinte: se a perfeição do Evangelho fosse ser isento de erro, somente uma pessoa estaria nessa condição: a Virgem Maria. Dá uma salva de palmas para ela. Ela é imaculada, nós não. Ela é imaculada, ela nunca foi tocada pelo pecado. Agora, gente, se a perfeição do Evangelho, Sermão da Montanha, Jesus fala em Mateus, repete comigo: sede perfeitos, como vosso Pai Celeste é perfeito. Parece um desafio impossível para nós, se a perfeição for ausência de erro. Agora, se nós formos no Evangelho de Lucas, ele traduz da seguinte forma, repete comigo: sede misericordiosos, como vosso Pai Celeste é misericordioso. São duas traduções do mesmo versículo da boca de Jesus. Se a perfeição do Evangelho fosse ser isento de erro, só Nossa Senhora. Mas se a perfeição do Evangelho for a misericórdia, bom, misericordiosos, isso nós podemos ter. Mas primeiro a gente precisa experimentar a misericórdia. E qual o papel de Nossa Senhora nisso? Eu quero que você entenda que lá no início dos tempos, no Jardim do Éden, quando Adão e Eva, no capítulo 2 do livro do Gênesis, quando Adão e Eva caíram no pecado, eles ouviram os passos de Deus chegando naquele jardim. Qual que foi a atitude deles? Você lembra? Eles sentiram vergonha, eles se esconderam, eles fugiram de Deus. Olha, gente, a teologia não trabalha com suposições, mas só Deus sabe o que aconteceria se, ao invés de terem fugido de Deus, na hora que Deus chegou naquele jardim, eles voltassem para Deus e dissessem: papai, nos perdoa, nós erramos. Só Deus sabe o que aconteceria naquela hora. Mas eles fugiram. E o pecado faz isso conosco. O demônio quer criar no nosso coração uma falsa imagem de Deus, para que nós fujamos dele. Muitos de nós talvez estejamos em vários momentos da nossa vida, por causa do nosso pecado, tendo medo de Deus e fugindo dele. Talvez você esteja num drama, numa crise, em que se você olhar sinceramente para dentro de você, você reconhece também: eu estou fugindo. Talvez você nem pensou em estar nesse vinho de verde. Talvez você nem queria estar aqui, você nem sabe por que você está aqui. E você está fugindo dele, porque essa obra de Satanás no nosso coração. Mas sabe de uma coisa? Logo depois da queda no pecado original, Gênesis capítulo 3, Deus uma profecia que promete que a salvação viria da descendência de uma mulher. Ele fala assim para a serpente: porém inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e a descendência dela. Onde que está a descendência da Virgem Maria? Levanta a mão. Deus fala: porém inimizade entre a tua descendência e a descendência dela. Ela te esmagará a cabeça e tu lhe ferirá o calcanhar. Sabe qual que é a revelação divina nisso tudo? É que se nós também somos enganados pelo demônio, se nós também caímos no pecado, se nós também temos medo de Deus, do colo da mãe ninguém tem medo.
E uma vez que nós nos entregamos a Nossa Senhora, e uma vez que nós nos colocamos no colo dela, ela mesma nos coloca no colo de Jesus. Deus venceu por meio de Maria. Do colo da mãe ninguém tem medo. Ela faz o resto. Ela nos coloca no colo de Jesus. E por isso, a presença dela na nossa vida é esse caminho maravilhoso que nos coloca no próprio colo de Jesus. E aí nós vivemos a experiência da misericórdia. Esse é o primeiro passo. Deixa eu ver se você está entendendo. Diz comigo assim: primeiro passo, experimentar a misericórdia. Aí vem o segundo passo. O segundo passo, sabe qual que é? Colaborar com a graça. Eu dizia para vocês, não adianta a gente pensar assim: ah, padre, Deus é misericordioso também, né? Com a gente. Deus é misericordioso. Ah, padre, então eu posso viver na sem vergonhice, eu posso viver na safadeza, eu posso trair minha mulher, eu posso trair minha esposa, eu posso sair do Vinho de Verde e pular carnaval, no carnaval mais depravado que tem em Cuiabá. Não sei nem onde é, e nem quero saber, mas tem. Ah, padre, eu posso fazer o que eu quiser, se Deus é misericordioso, eu vou ser salvo da mesma forma, sim ou não? Não. Entenda que esse caminho tem duas partes. Uma parte é Deus que faz, e Ele já fez. Ele morreu na cruz para nos salvar, Ele se entregou inteiro, Ele fez a parte dele. Mas existe uma segunda parte que não é Deus que faz, uma segunda parte que é você que faz, e que Deus não pode fazer por você. Então Santo Agostinho, doutor da igreja, ele tem uma frase que diz assim, você vai repetir comigo: o Deus que te criou sem ti não te salvará sem ti. Entende o que eu estou dizendo? Olha para a pessoa do lado aí, dá uma sacudida que não é hora de dormir ainda, e fala para ela: o Deus que te criou sem ti não te salvará sem ti. Isso significa o seguinte: que existe uma parte da obra da salvação que não é Deus que faz, mas é somente nós que podemos fazer. E como que acontece isso? Quando a gente colabora com a graça de Deus. Então, quando você busca o arrependimento dos seus pecados, você está colaborando com a graça de Deus. Quando você busca a conversão do seu coração, você está colaborando com a graça de Deus. Quando você busca fazer uma boa confissão, você está colaborando com a graça de Deus. E olha, você colabora com a graça de Deus de muitas formas. Quando você anuncia o Evangelho, você está colaborando. Quando você cuida de uma pessoa, e aqui eu estou falando tanto do cuidado da pessoa espiritualmente, né? Você reza pela pessoa, você prega o Evangelho para ela, como também o cuidado material, as obras de misericórdia, é o ser humano completo, as obras sociais. Sim, tudo isso faz parte da vivência da misericórdia. As obras sociais não é a única coisa do Evangelho, mas é uma dimensão do Evangelho. Mas quando nós vivemos, como eu falei para vocês, a experiência da misericórdia, e nós decidimos colaborar com a graça de Deus, aí a salvação vai acontecendo na nossa vida, porque o Deus que te criou sem ti, não te salvará sem ti. E essa é a nossa parte, que nós precisamos fazer. Deixa eu ver se você está entendendo ou não está entendendo, como diria Moisés. Primeiro passo é nós fazermos a experiência da. Segundo passo é nós colaborarmos com a graça. Terceiro passo é nós termos a coragem de assumirmos uma palavra que muitos têm medo, que se chama a radicalidade. E sabe por que muitos têm medo dessa palavra? Porque muitos confundem fanatismo com radicalidade, e são coisas diferentes.
O que é o fanatismo? O fanatismo é quando a pessoa está fora da realidade. Ela está alucinada. Ela está num estado meio delirante. Esse é o fanatismo. Então, enquanto o fanatismo é aquele que está fora da realidade, a radicalidade é aquele que está tão dentro da realidade, tão instalado na realidade, que ele tem raízes profundas na verdade do Evangelho. Ser radical é isso, é ter raízes profundas. Radical é aquele que tem raiz. Jesus não tem nada a ver com fanatismo, mas Jesus é radical, e eu posso te provar. Jesus, ele fala assim: ouvistes o que os antigos disseram, amai vossos amigos e odiai vossos inimigos. Eu, porém, vos digo, amai vossos inimigos. Isso é radical. Jesus, ele fala assim: os antigos disseram, não cometerás adultério. Eu, porém, vos digo, se alguém olhar para uma mulher com desejo de possuí-la em seu coração, já cometeu adultério no seu coração. É o pecado, hoje em dia, por exemplo, da pornografia. Aquele que olhar para uma mulher com desejo de possuí-la, já cometeu adultério no seu coração. Jesus não tem medo de ser radical, hein? Jesus fala assim: os antigos disseram, Moisés estabeleceu o divórcio. Eu, porém, vos digo, o homem não separe aquilo que Deus uniu, serão uma só carne. Isso é radical. Gente, Jesus não tem medo de ser radical. Está entendendo? E se nós também queremos seguir Jesus Cristo, quem aqui quer seguir Jesus, levanta a mão e diga eu. Se nós queremos seguir Jesus de verdade, nós não podemos ter medo de abraçar a radicalidade do Evangelho. Porque o problema, gente, vamos botar o dedo na ferida aqui, do que está acontecendo na igreja hoje. Vamos botar o dedo na ferida. Muitos hoje querem pregar um evangelho mais ou menos. Muitos hoje querem pregar o evangelho pela metade. Muitos hoje querem fazer uma pregação que agrade o mundo. A nossa pregação não tem que agradar o mundo, não. A nossa pregação tem que levar as almas para o céu. Por isso que nós estamos aqui. Muitos querem adaptar o evangelho ao mundo. Padre, mas a gente pode adaptar o evangelho? Bom, a gente pode adaptar a forma de pregação, a gente pode adaptar o método, a gente pode adaptar a linguagem, a gente pode adaptar os instrumentos musicais que a gente usa aqui, tudo bem, mas a gente não pode adaptar o evangelho, porque se nós adaptarmos o evangelho ao mundo, a igreja se torna mundo, deixa de ser igreja e não faz a diferença, não é mais sal da terra, não é mais luz do mundo, e por isso nós não podemos ter medo de ser radicais. A igreja não adapta o evangelho ao mundo. São quase 40 anos de Vinde Vede. Há 40 anos atrás, a gente não viu isso hoje, mas há 40 anos atrás o Vinde Vede explodia, a renovação carismática explodia, a canção nova explodia, e nós vimos grandes homens, profetas do seu tempo, que não tiveram medo de pregar com radicalidade. Padre Jonas Habib, aqui nessa arena, pregou com radicalidade. Quem que viu o Padre Jonas aqui, levanta a mão. Padre Léo aqui nessa arena, pregou com radicalidade. Padre Gobi aqui rezando o grande cenáculo, com as mensagens de Nossa Senhora, anunciou as coisas com radicalidade. Nós não podemos cair no erro de querer ser mais ou menos, porque se nós formos mais ou menos, a igreja deixa de ser igreja e se adapta ao mundo. E nem precisa bater palma não, abraçar, é projeto de vida. Mas nós precisamos percorrer o caminho inteiro. E por que que o católico radical não é um chatólico?
porque ele percorreu o caminho inteiro. Ele tem raízes autênticas aqui, porque ele passou pelo início do processo aqui, entendeu? Ele tem raízes no Evangelho, porque aqui ele experimentou a misericórdia, ele decidiu colaborar com a graça de Deus na vida dele, e ele assumiu a radicalidade do Evangelho, e assim ele vai entrar no céu. Ele é peregrino de esperança, ele caminhou, ele foi peregrino, e ele vai chegar no céu, porque ele não teve medo de percorrer o caminho e passar pelo processo. Fala para a pessoa do seu lado aí, vamos passar pelo processo juntos? Vamos abraçar a radicalidade juntos? Vamos começar a nos converter hoje? Dá uma sacudida na pessoa para tirar o sono ou tirar a fome, não sei qual que é o caso dela, e vai ficando de pé, porque agora nós vamos entrar no coração misericordioso de Jesus, para nós começarmos juntos a caminhar nesse itinerário. Erga seus braços bem alto e diz comigo assim: Senhor Jesus Cristo, Senhor Jesus Cristo, chega de ser católico, chega de ser católico. eu quero ser católico, Eu quero ser católico. eu quero ser peregrino, Eu quero ser peregrino. eu quero percorrer o processo, e por isso eu quero entrar, eu quero mergulhar na tua misericórdia, para fazer a experiência de ser amado, perdoado e salvo pelo Senhor. E começa a rezar com as tuas palavras, dizendo para Deus que você quer entrar e mergulhar na misericórdia. Coloca a mão no seu coração. Escuro, quando ninguém pode me ver, os teus olhos estão sobre mim. Diagnóstico não é a palavra fina, tua mão está sobre mim. Se eu clamar, Abba, Erga seus braços. meu Pai, Abba, inclina os teus ouvidos para me escutar, estende a tua mão para me alcançar, não haverá impossível se eu clamar, Abba. Braços erguidos. Se eu clamar, Abba, meu Pai, Abba, inclina os teus ouvidos para me escutar, estende a tua mão para me alcançar, não haverá impossível se eu clamar. Eu quero ouvir só você, se eu clamar. Se eu clamar, inclina os teus ouvidos para me escutar, estende a tua mão para me alcançar, não haverá impossível se eu clamar. Clama!
Feche seus olhos, levanta seus braços bem alto. Se você estava aqui de tarde, você passou pelo momento do derramamento do Espírito Santo. O Espírito Santo está operando em nós, está orando em nós. Vai soltando a tua voz. O ministério vai segurando em 2 acordes para fluir a nossa oração. Erga seus braços mais altos. Quero ouvir a sua oração. Derrama sobre nós, Senhor, a tua misericórdia. Vai orando, vai orando, vai orando. Eu vejo Jesus misericordioso derramando sobre nós os raios da sua misericórdia. Derrama sobre nós, Senhor, não pelos nossos méritos, não pelos nossos merecimentos, mas pela força da tua misericórdia. A água que jorra do teu coração, o sangue que jorra do teu coração e que jorrará sobre esse altar. Se eu cantar Abba, meu Pai, Abba, inclina os teus ouvidos pra me escutar, estende a tua mão pra me alcançar. O céu que ouvi, vai! Se eu clamar, Abba, Só as vozes. meu Pai, Abba, inclina os teus ouvidos pra me escutar, estende a tua mão pra me alcançar. Não haverá impossível se eu clamar. Eu quero ouvir só os homens. Se eu clamar, Cadê os homens de honra? Abba, Cadê os homens de Deus? meu Pai, Cadê os homens que rezam? Abba, inclina os teus ouvidos pra me escutar, estende a tua mão pra me alcançar. Não haverá impossível se eu clamar. Tá bonito, eu quero ouvir as mulheres. Vai, mulheres. Se eu clamar, Abba, O céu se abre meu Pai, e Deus acolhe nossa oração. inclina os teus ouvidos pra me escutar, estende a tua mão pra me alcançar. Não haverá impossível se eu clamar. Explode, igreja! Se eu clamar, Abba, meu Pai, Abba, inclina os teus ouvidos pra me escutar, estende a tua
olhos fechados, a mão no seu peito. Diz assim: Papai, eu errei, mas eu estou de volta. Fala com sinceridade. Aqui é a raiz. É para ir na raiz. Diz: Papai, eu errei, mas eu estou de volta. E agora você vai ser o abraço da misericórdia do Pai para quem está do seu lado. Dá esse abraço. É Deus que te abraça agora. Esse abraço de perdão. Eu quero ver famílias se abraçando agora. Eu quero ver casais se reconciliando agora. Existe um grande derramamento da misericórdia de Jesus que acontece agora nesse lugar. Mais do que durante a música, a misericórdia de Deus está aqui se derramando, porque nós estamos sendo recebidos de volta pelas mãos da Virgem Maria, no colo do Pai. Uma salva de palmas para a misericórdia de Deus.